Para você que nos acompanha, hoje nós estamos aqui no bairro dos Três Monjolos, pertencente a Espírito Santo do Turvo, com a escritora Diva Fernandes e com o nosso amigo também Orion, popular Deon, e a localização onde nós estamos aqui na igreja, né, a qual leva-se o nome da dona Ana Geralda de Oliveira Carneiro, a Ana Curadeira. Ô Diva, a Diva também é uma historiadora, né? Tem aí seus livros escritos também, tem o terceiro livro, né, Diva? Tá escrevendo aí também. Lari Bauru disponibilizou ela com o filho para vir aqui, para participar, né, com a gente e falar um pouquinho do que foi esse local, a qual ela morou aqui também na residência, a qual a dona Ana morou também um tempo, né, Diva? Muito obrigado pela sua presença e, claro, a gente agradece você estar participando com a gente dessa matéria aí. Eu agradeço, estou muito honrada por estar aqui, por ter sido convidada para estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo delicioso, né, essa manhã de 21 de abril de 2025, para contar parte dessa história que forma a cultura dessa região. A dona Ana Curadeira faz parte da cultura regional e eu nasci nessa região. Meus pais moravam nessa região quando eu nasci, 2 sítios à frente, na verdade. 3, tem mais um, tem o sítio do Beto, e no outro é que nós morávamos. Nós todos, eu e os meus 4 irmãos, nascemos nessa região e fomos criados nessa região. E depois, em 1975, fatalmente, meu pai, eu e uma irmã minha, nós viemos morar na casa que foi da dona Ana. Era uma casa bem aqui em frente à igreja, localizada bem em frente à igreja, uma casa enorme de madeira, e o meu pai acho que não tinha muito juízo, e nós viemos morar aqui. Quando nós chegamos, tinha muita sujeira, muito entulho. Então a tarefa do meu pai era organizar o espaço que tinha sido comprado pela família da dona Ana, pelos herdeiros dela, por um advogado de Santa Cruz do Rio Pardo. E aí então a casa tinha ficado exatamente do jeito que a dona Ana deixou. Então tinha na cozinha panelões de ferro de 20 litros. Eu não aguentava carregar aquelas panelas sozinha. Então nós adequamos todos eles num quarto, um quarto que por sinal tinha cera de vela, assim, 4, 5 centímetros de cera de vela no chão. Então a gente procedeu à limpeza daquilo, trouxe as prateleiras, aqueles panelões, chaleira, um monte de coisa para aquele quarto e colocamos as mesas num outro quarto. Tinha prateleiras e tinha as mesas também. E aí então dispusemos a nossa mudança no restante da casa. E nós vivemos aqui então até 1978, quando o meu pai faleceu. Então minha irmã e eu fomos morar na cidade. Não tinha como ficarmos as duas cuidando do sítio, porque o meu pai organizou o pomar, ficou maravilhoso. O pomar parecia uma sala de casa, eu varria o pomar. E aí ele construiu uma outra casa aqui pegada com a estrada, que futuramente teve um ajudante dele, e construiu o chiqueiro de porco. Mas para chegar nisso tudo, a gente passou por muito entulho. E nesses entulhos tinham, assim, foi encontrado algumas coisas assim, um tanto diferentes. O que foi mais encontrado assim diferente para você dizer para nós? Ossos humanos. Eu não sei o destino que foi dado, mas eu sei que foi encontrado. O meu pai e os auxiliares dele encontravam esse tipo de entulho no quintal. O quintal era grande e até à beira do rio, tinha um rio muito bonito na época, e depois o meu pai construiu uma represa mais abaixo, e na construção dessa represa também foi encontrado alguns objetos estranhos, mas na época fazíamos também, a igreja fazia, né, festas memoráveis na igreja da dona Ana, que era dedicada à Natividade de Nossa Senhora. As festividades aconteciam no dia 8 de setembro. E essas festas já aconteciam antes. A dona Ana realizava essas festas com a celebração da missa. Muita gente, vinha gente de vários lugares, de vários estados até. As pessoas que passavam por aqui, e eu me lembro disso, passando na estrada e via muitos carros, muitas pessoas. Às vezes o meu pai tinha que parar com a carroça. Sim, o transporte era de carroça. Ou até a cavalo mesmo. Tinha que parar para esperar a movimentação dos veículos diminuir para a gente poder
passar na estrada. A estrada dava bem na porta da casa da dona Ana. Era uma casa de madeira muito grande e onde, historicamente, ela recebia pessoas que vinham de longe, vinham de fora, ou até moças de Santa Cruz do Rio Pardo, crianças, muitas crianças nasciam aqui e muitas pessoas ficavam por aqui, se tornavam agregados dela. Eu não entendo muito bem qual era a política da situação, mas muita gente ficava por aqui. E os visitantes também, ela servia refeições. Houve época que tinha até um armazém aqui próximo, porque era uma movimentação muito grande. Então era basicamente isso, e no fim da história a gente veio morar nessa casa, né? De 75 a 78 nós moramos aqui. Foi um período muito bom, eu tenho muitas saudades. Eu, pessoalmente, nunca vi nada de diferente do lado da espiritualidade ou coisa assim. Pessoalmente eu nunca vi. Mas tinha pessoas que falavam que mesmo a gente estando dentro de casa, dormindo talvez, as pessoas que passavam na estrada via coisas na casa. Eu nunca vi. Eu, às vezes, vinha limpar a igreja e eu via barulhos estranhos, mas talvez eco. Vamos colocar no patamar material mesmo, né? Era eco da igreja fechada. É melhor pensar assim. Prefiro pensar assim. O Deon, chega pra cá, Deon. O Deon tá aqui com a gente. O Deon é um amigo nosso de longa data também, assim Grande como amigo, Deon. amigo da Diva. E o Deon é um cara que também ele participou, partilhou disso, viveu parte dessa história. O Deon, a Diva, né, ela comentou com a gente que passava por perto, morava aqui, mas você vivenciou isso, né, Deon? Você vinha aqui com seu pai, né? Participou de algumas festividades aqui, relatou pra gente que tinha as quermesse, né? Bem conhecedor da história do município também, né, Deon? Você viveu tudo isso aqui, Deon? Bom dia, Negrini, bom dia, Diva, amiga de longas datas, né? Graças a Deus. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nesta manhã, porque nada eu estou voltando 61 anos da minha vida, estando aqui nesse lugar, neste momento. Então, o que eu tenho para dizer não é tanta coisa diferente que a Diva já acabou de esclarecer agora. Mas na minha época de criança, né, estava com 12 anos, eu vinha muito aqui com meu pai, porque o meu pai, ele fazia parte de abastecer com alimento, né, meu pai era comerciante, então ele vinha trazer compra aqui para Dona Ana, que, por sinal, ele se dava, tinha uma amizade muito grande, e a Dona Ana, para quem não conheceu ela, eu quero deixar bem claro que ela era uma pessoa excepcional. Mesmo na minha época de criança, a gente tinha uma comunhão com eles aqui, o meu pai pela espiritualidade, e eu, por ser criança, vinha com meu pai, então a gente ficou familiarizado com eles aqui. E a Dona Ana era uma pessoa espetacular. Se alguém fala mal ou bem dela, eu não sei, mas pra gente, na época, ela era uma pessoa muito maravilhosa. E, como se diz, a religião, na época, chamava muita atenção das pessoas, porque as pessoas necessitavam de um benzimento, de algo que não era qualquer um que tinha o dom de fazer. Então as pessoas usavam muito procurar a Dona Ana, que era uma pessoa muito bacana, o seu Domingo, seu esposo, a Maculada, sua filha, o seu genro, Jerome, era uma pessoa muito bacana também. E a gente cresceu sempre aqui do lado, né? Aí mudamos aqui para Espírito Santo, e essa igreja aqui, nessa época que eu frequentava aqui com meu pai, ela estava em matéria de alicerce ainda. E ela não foi uma igreja assim muito utilizada, porque tinha outros lugares e os padres antigamente também eram poucos, não eram muitos, não dava para dar assistência em tudo. Então ela ficou uma igreja assim, foi um projeto da Dona Ana, né? Um projeto muito bonito na época. Ela comentava muito com meu pai isso daí, e ela era uma mulher também que ela tinha uma enfermidade na perna, e através dessa enfermidade, essa igreja aqui diz que foi uma promessa que ela tinha feito, e realmente ela teve a vitória dela, usando a fé que ela tinha, e graças a Deus, Deus deu a vitória para ela e ela conseguiu completar esse templo aqui. Foi uma lembrança muito abençoada que a gente teve da época. O que eu conheci da Dona Ana e da tua família são coisas maravilhosas que eu tenho lembrança deles. São gente muito boa, muito atenciosa e, como se diz, o ditado, né? O que é bom é procurado. E se ela sabia coisa ou fazer milagre, eu não sei.
mas o importante é que ela dava atenção para todo mundo. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou feliz para poder esclarecer tudo isso, né? Porque às vezes tem pessoas que faz uma reportagem, mas falta detalhe, né? Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã e poder esclarecer tudo aquilo que eu vivenciei com a dona Ana, com a família dela, né? Com o Zezinho e Valdir, que eram os neto e filho dela. Então, graças a Deus, estou muito feliz por estar aqui e poder esclarecer a todos que vai fazer parte dessa reportagem tão pequenininha, mas é verídica, e estamos à disposição para qualquer momento, para qualquer resposta que as pessoas precisarem. Ô Diva, Deon, a gente agradece o Deon, daqui a pouco a gente volta com o Deon de novo. Ô Diva, você comentando com a gente, essa igreja, ela foi uma réplica, né, da igreja de Nossa Senhora lá de Aparecida, é isso? Exatamente, ela foi feita com o desenho idêntico ao primeiro santuário lá de Aparecida, porque é uma dedicação à Natividade de Nossa Senhora e a Santa Ana, que é a mãe de Nossa Senhora, segundo conta a história. E a dona Ana, a curadeira, que era a proprietária, ela fez a doação desse terreno para a Diocese, então, de Botucatu, hoje pertencente à Diocese de Ourinhos, né? Então, esse terreno onde está a igreja pertence originalmente à igreja, à Diocese de Ourinhos. Quando é doado um terreno para uma diocese, aquilo é perpétua. Ele não troca mais de dono, a diocese não pode comercializar aquele terreno. Então, eu sinto que eu até acompanhei, né, que às vezes eu passo aqui visitar conhecidos que ainda moram na região, e sim, tem um sentimento de tristeza quando eu vejo a deteriorização do prédio, porque está condenado, absolutamente condenado. E também, como estávamos falando há pouco, seria inviável uma restauração ou uma nova construção até, porque inicialmente a ideia da dona Ana era fazer uma simples capela e acabou aumentando de tamanho porque ela recebia muitas doações e o povo da região mesmo e os agregados dela, que foi que construiu a igreja, mas seria inviável pela estrutura do lugar, porque não comportaria um atendimento, como Deon disse, ainda são poucos padres, poucos que teriam coragem de se aventurar na área rural, principalmente, e os padres hoje são muito do asfalto, né? Do asfalto e do celular novo. Então, seria difícil alguém assumir um atendimento numa região dessa. E também há poucos moradores na região. Naquela época tinha centenas de pessoas nas festividades, vinha o pessoal do Espírito Santo do Turvo, vinham caminhões lotados, combis. Crianças, vocês ainda sabem o que é uma Kombi? Mas vinham combis lotadas, o caminhão do tio Antônio, né, Deon? Vinha lotadérrimo, o caminhão do Atílio Bertolino, o melhor político que o Espírito Santo já viu. E vinham lotados para as festividades, e da festividade fazia parte a missa. Então era muito bonito ver essas pessoas fazer essa manifestação de fé. Era uma manifestação genuína que pouco vemos hoje. Então, resumindo, é disso que eu falo. Quem viria a uma missa na igreja da Dona Ana Curadeira? É difícil, então, a inviabilidade de uma restauração ou até uma nova construção. Mas muito, muito obrigado, Daniel, porque, como o Deon disse, é uma volta ao passado. Estou muito agradecida pela ajuda sempre pronta do meu filho, que está sempre comigo, o meu filho / editor. E é uma volta ao passado, um passado onde eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz aqui, extremamente feliz. Apesar de tudo o entulho que a gente encontrou, apesar de toda a cultura local, que era ainda mais pesada do que está hoje, eu fui muito feliz aqui na casa que existia, não existe mais, nem sombra da casa, mas era um casarão bonito, inclusive. Tinha fogão de lenha, forno no quintal e muita sujeira.
Ô Diva, essas panelas aí, grande, que nem você falou, é para atender a grandiosidade de pessoas que tinha na época que vinha também fazer visita, né? Eu imagino que sim, porque a gente passava aqui e via, assim, era uma multidão de pessoas, e eu suponho, inclusive, que os benzimentos dela deviam ter feito. A graça de Deus supostamente permanecia, sempre permanece. Não importa o que nós façamos, a graça de Deus é constante. Não é o nosso comportamento que afasta a graça de Deus. Mas tinha muita gente, e aí esses panelões, eram muitos panelões imensos, tinha panela que dava quase para a gente entrar dentro. E fogão era grande também, depois a cozinha foi restaurada enquanto morávamos aqui, mas o fogão era imenso também. E tinha o poço que a gente tirava água no balde. Não, crianças, vocês não sabem o que é isso, crianças. Tirar água do poço. Mas o pessoal da região rejeitava um pouco. Não entendo muito bem a razão, mas rejeitava um pouco a permanência, as atividades da Dona Ana, que eu não sei dizer exatamente quais eram, mas suponho que tinha muito lado positivo, ou então não teria tanta procura. Ô Deon, falando isso, já falando das festividades, você vivenciou isso, tinha as festividades, a quermesse, tinha muita gente, né, Deon? Negrini, era coisa tremenda. Hoje, baseado com aquela época e baseado hoje em matéria de quantidade, aqui dava mais festa, mais gente e mais festa também, porque cada 15, 20 dias havia uma atividade festiva que agregava muita gente, talvez até mais do que uma quermesse hoje, nos dias atuais, aqui em Espírito Santo. Então, que o pessoal vinha de muito longe. Aqui vinha gente de Água de Santa Bárbara, vinha gente de Domélia, São João do Turvo, Água do Meio, que já é para cima. Aqui é Corredeira, Paulistânia, aqui Sucuru. A região inteira aqui praticamente vinha aqui. Era muita gente. E a família era tudo grande, né? Grande. E outra coisa, você não via uma encrenca. Você não viu uma briga, você não vê falar que alguém tinha brigado com alguém, de maneira nenhuma. Então o povo advertia de uma maneira que queria voltar, de qualquer maneira. Então, era muita gente. E nessa situação, as pessoas que agregavam certo tipo de diversão, eles passavam por dois objetivos. Eles passavam a conhecer melhor qual era a filosofia de trabalho da Dona Ana, né, espiritualmente falando, e também a diversão pessoal, né, que não faltava. Então era coisa maravilhosa, era um movimento muito, mas muito grande. Então, como se diz, tudo se acaba, né? Vai fazer o quê? O tempo dela chegou, ela partiu, mas deixou esse momento aqui para a gente agregar as lembranças. E ela usou muito pouco essa igreja aqui do tempo dela? Não, foi muito pouco usado, porque aquilo que nós acabamos de falar, a Diva também já testificou agora, a dificuldade dos padres se deslocar de um lugar para outro era muito maior do que agora, né? Porque, para começar, o asfalto era pouco, condução era pouco, né? E os padres, na verdade, também era pouco. Então era baseado da base do terço, do domingo de mês que eles faziam antigamente. Então tudo gerava ali um movimento. Mas na verdade tudo se girava em torno da Dona Ana, querendo ou não. Ela era a protagonista da história. Então o povo era muito carismático, né? E o povo tinha muita fé. Muita fé. Então a própria fé das pessoas fazia com que eles vinham e recebia aquilo que vinham buscar. Então é por aí, porque, como se diz, a fé é o fundamento de todas as coisas. Ô Diva, falando nessa mesma aliagem que o Deon falou, né, você morou aqui 5 anos, né, nessa localidade, e nesses 5 anos tinha missa, contou com a gente, tinha missa mais ou menos umas 2 vezes por ano com o padre, né, é isso? Sim, uma ou no máximo 2 vezes no ano. Tinha a reza do terço, do terço era mais comum, e às vezes tinha algum encontro assim mais efetivo, dependendo da data, dependendo da ocasião, relacionado às festividades da Igreja Católica.
mas com o padre mesmo era só em setembro. E aí eram festas grandiosas, grandiosas, de não caber o povo, né, dentro da igreja. E aí tinha o coreto aqui do lado, a criançada ficava brincando. Era um clima de muita paz, de muita paz. O período que a gente morou aqui era um clima de muita paz. Ainda vinham pessoas de fora, pessoas de outros estados para procurar o benzimento dela. Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais. Vinha pessoas de outros estados procurar o benzimento, o atendimento dela. E eu, assim, acho que eu a vi pessoalmente 1 ou 2 vezes no máximo, no período anterior, que morávamos aqui próximo também. Morávamos aqui. Aconteceu de vir pessoas de fora, me parece que era uma família do Paraná, procurar por ela, e aí o meu pai explicou o que tinha acontecido, as pessoas quiseram entrar na igreja, a gente teve que ir atrás da chave da igreja, que não ficava com a gente, depois passou a ficar com a gente, para eu poder fazer a limpeza da igreja. E aí eu escutava uns estralos aqui, uma pipoca estourando ali, mas devia ser o eco do templo vazio mesmo. Ô Diva, a Diva comentando aqui com a gente, né? E aqui nós estamos com o Joãozinho Vec também, veio dar um apoio pra gente, agradecer ao João, a disponibilidade dele que veio aqui com a gente, vivenciou parte da história quando o João era criança, né? Brincava por aqui, por essa redondeza. E é uma coisa que fica guardada pra sempre, né, Diva? Né? Na nossa cabeça, na nossa recordação, vivenciar tudo isso, né? E você aqui relatando tudo isso, tá revivendo a história de novo. Sim, sim, é uma emoção muito positiva, porque é um período da vida que a gente é muito feliz, né, que é a adolescência, a juventude, e foi um período de muito aprendizado. Eu já estava bastante envolvida com essa coisa de guardar a história. Parabéns, parabéns mesmo pela iniciativa de estar fazendo esse pequeno documentário, que é um grande documentário pela história registrada. O tempo pode ser curto, mas parte reveladora, vamos dizer assim, da história dessa região. Que a Dona Ana é uma figura histórica, que está se tornando folclórica, mas não é só folclórica, ela é um fato, e eu amo falar de fatos. Escrever os meus 2 livros já publicados são fatos reais, e é disso que eu gosto, de histórias palpáveis. E a Dona Ana é uma história palpável, Dona Ana Curadeira, que certamente fez muito bem. A história deixa em si, né? Sim, e que Deus a tenha na sua glória, de acordo com o merecimento dela e de tantas pessoas que passaram por aqui, que vieram com esperança. E como Deon disse, ela era uma pessoa que acolhia a todos, isso é um fato, dado o tamanho das panelas, então certamente ela acolhia a todos. Então parabéns, Daniel, parabéns, João, pela iniciativa de passar a história adiante. Eu escrevo no meu primeiro livro que a história do passado, contada no presente, preserva o futuro. Não tem presente sem passado. Se nós estamos aqui hoje foi porque o passado existiu. Essas pessoas existiram para a gente contar a história deles. E é o nosso dever passar essa história adiante. E é um prazer enorme rever o Deon, a gente bater papo, lembrar das pessoas queridas, tantas pessoas que já foram embora, né? E muito obrigado. O Deon é patrimônio do município. Deon tem que tombar ele também, porque esse homem sabe de história ali. Tem que explorar mais ele, né, Deon? Deon, um amigo nosso de longa data, e o que tem nos ajudado, né? Nós, eu e o João, uma vez a gente estava comentando, até o Deon foi uma das primeiras pessoas que a gente procurou. O Deon falou: não, tô disponível quando vocês precisar. Aí a gente veio, fez a postagem, a Diva também se prontificou de estar aqui. Verdade. Negrino, para encerrar a minha participação, eu quero agradecer essa oportunidade que você me concedeu. Mais uma vez, um abraço carinhoso para a Diva, que amigo de longas datas, eu já disse desde o começo, né? Seu filho que está me marcando presença também, Joãozinho. Então, para encerrar a minha participação aqui, eu só quero dizer para vocês e para todos que vai fazer parte dessa reportagem tão pequenininha, tão simples, mas verdadeira, uma coisa muito importante. Na realidade, mesmo eu sendo uma criança na época, a Dona Ana, para mim, ela não foi... para mim, ela foi uma realidade na minha vida. Porque na medida em que eu comecei a participar, que de vir aqui na casa dela com meu pai, a gente foi crescendo, mas sempre está aqui. A gente não vivia com ela permanentemente, não. Mas a gente estava sempre aqui, né, convivendo com eles, na casa deles. Aqui a gente comia, a gente bebia, a gente divertia, brincava, contava história, e ela é uma pessoa muito maravilhosa. Então,
para mim, ela não foi uma história, a dona Ana foi uma realidade. E aonde quer que ela estiver agora, que Deus a tenha. E um abraço a todos que vão fazer parte dessa reportagem. Eu agradeço essa oportunidade. Então, nós que agradecemos. Diva, obrigado, Diva. Quer complementar mais alguma coisa, Diva, que lembra aí? O templo é só matéria, ele tá sendo destruído, assim como é o nosso templo, somos cada um de nós templo do Espírito Santo, mas a memória pode ser permanente. E é isso que nós queremos fazer nesse bate-papo. Constante memória daqueles que já foram, no caso a dona Ana Curadeira, para que os jovens e as crianças possam conhecer essa parte da história da nossa região, da nossa querida Espírito Santo do Turvo, que eu estou fora já há 33 anos, mas tenho no meu coração. Diva, muito obrigado pela sua presença, tá com a gente aí. Deu, mais uma vez, obrigado. Gente, compartilha, né, esse vídeo, leva a história da dona Ana Curadeira, leva a história do município Espírito Santo. Às vezes, se você tem o pai, a mãe, o vô, né, às vezes muito, né, Deu? O vô participou disso daqui, vivenciou, deixa no comentário para nós aí, né, e se alguém quiser também fazer parte de um testemunho, vem aí que a gente conversa, a gente vai deixar, levar esse legado aí, contar a história da dona Ana, não só a dona Ana, mas nas outras histórias a qual vai surgir para o Espírito Santo. A gente vai levar essa história adiante aí também. João, obrigado. Obrigado ao filho da Diva, obrigado a Diva, Deon. Se depender da gente, a gente está à disposição. Nós estamos aí. Valeu, um abraço a todos.